Vamos falar o tema de hoje? Amém. A palavra de hoje é bem apropriada para esse tempo de desafio que estamos vivendo. Porque muitas vezes as circunstâncias apertam tanto que até parece que nós não somos mais do que vencedores. Diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez diga, eu sou mais do que vencedor. Amém? Então todos os dias quando você acordar, chegar no espelho, antes de você arrumar o seu cabelo, escovar os seus dentes, você vai dizer bem assim, levantou, acordou um mais do que vencedor. Amém? Você pode dizer, você é mais do que vencedor. Aqui está alguém que vai ter um dia de vitória, um dia de paz, em nome de Jesus. Amém? Se você já se levanta assim, declarando em fé, você vai ter um dia extraordinário. Ainda que naquele dia circunstâncias se levantem contra você, mas você já determinou como vai ser o seu dia. Mas se você acorda, olha para o espelho e fala bem assim, misericórdia, estou acabada. Misericórdia, estou acabado. Vixe, que mulher feia, que homem feio, olha. Se você pensar assim de você mesmo, aí você não vai andar em vitória. Mas se você olhar para você, como a palavra diz, e a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então você fala, eu sou mais do que vencedor. E nós vamos entender muito bem tudo isso no texto que está aqui, que é Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim, mas o que, amados? Apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, diga aleluia! Olhe que a palavra diz, mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, só aqui já tem uma dica para a gente. E alguém diz bem assim, mas você está doente, e você fala, apesar da enfermidade, eu sou mais do que vencedor. E alguém diz, você está desempregado, e você fala, apesar do desemprego, eu sou mais do que vencedor. Mas você está passando por um tempo difícil, por uma tempestade, e aí você diz, apesar das tempestades, eu sou mais do que vencedor. E alguém pode dizer, mas por que você se autodeclara mais do que vencedor? A resposta está aí, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você diz, eu sou mais do que vencedores, apesar das lutas, e é por causa de quem? De Jesus. Diga, apesar das lutas, e por causa de Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amados, isso significa, amados, que o amor de Cristo nos fortalece de tal forma que nós podemos suportar, e não somente suportar, mas também superar qualquer adversidade na vida. Eu já passei por muitas e muitas circunstâncias na vida, e por sermos mais do que vencedores, não quer dizer, como filhos de Deus, nós não vamos enfrentar dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos adversidades, algumas vezes até a dor nós passamos por tempos difíceis, sim, passamos, como filhos de Deus. E quem está escrevendo Romanos capítulo 8 é um homem chamado apóstolo Paulo, cujos seus discípulos sabiam muito bem que ele era um homem que havia passado por muitas e muitas adversidades, um homem que já tinha sido preso, um homem que tinha passado por fome, por tantas privações, por tantas lutas. E se ele fosse um homem que não fosse um homem de fé, ele diria bem assim, eu estou chegando no final da minha vida totalmente acabado. Não, Paulo não diz isso.
Ele diz bem assim: apesar de tudo que eu passo, de tudo que enfrento, eu sou mais do que vencedor. Amém? É você se olhar diante de uma situação muito difícil e dizer bem assim: mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Por dentro você pode estar até todo quebrado, por dentro você pode estar até bem fragilizado, mas você sabe no seu espírito, no seu interior, que por causa de Cristo você é mais do que vencedor. Irmãos, como eu já disse para vocês, eu saí do sertão, eu saí do interior de Feira Nova, e eu nasci em um lugar muito mais difícil do que Feira Nova, que foi no povoado de Canidé chamado Curituba. Eu sei muito bem o que é seca, eu sei muito bem o que é tempo difícil. Na verdade, quando eu nasci, a minha mãe disse que ela me deu morando em uma casa de farinha, e uma parede havia caído por causa da chuva. A minha mãe estava morando em uma casa de farinha, em um tempo chuvoso, quando eu nasci, morando em um povoado, em um interior, que não era nem a cidade do interior. Eu lembro muito bem de meu pai se mudando de cidade em cidade, e às vezes indo pegar água em um carro de boi. Eu sei muito bem o que é dificuldade. Por muito tempo na minha vida, quando criança, eu comi melancia com farinha. Eu sei muito bem a dificuldade do que é o sertão. Morávamos em uma casa que não tinha ninguém por perto, e quase todos os dias aparecia cobra no sertão na minha casa. Quase todos os dias aparecia cobra. Eu tenho essas lembranças vivas e latentes na minha mente desde a minha infância. E aos 48 anos de idade, se eu contasse para você tudo o que eu já passei nessa vida, você assim: não, pastor, o senhor já tem uns 70 já passou, foi por coisas, mas eu olho para trás e eu posso dizer muito bem: em tudo isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu sei do poder da palavra de Deus. Eu, quando garoto, fui tomar banho em um tanque na minha cidade, e não lembro que idade eu tinha, mas eu sei que eu devia ter entre 8 a 11 anos de idade, e eu lembro muito bem que eu pulei nesse tanque, e eu não sabia a profundidade, e eu só tenho a lembrança que eu estava me afogando nesse tanque, e quando de repente alguém pulou na água, que eu não consigo lembrar, não sei quem foi, e que conseguiu me tirar daquele afogamento no interior. E eu olho para tudo isso, quando eu lembro, eu falo: meu Deus, obrigado, porque o Senhor já me amava desde então. Obrigado, porque o Senhor já cuidava da minha vida desde então. E você está aqui hoje de pé. Você também já passou por muitas lutas. Você também já passou por tempos difíceis, talvez muito mais difíceis do que os meus. Só Deus sabe, talvez, como você até está aqui de pé hoje à noite. Só Deus sabe como você paga as suas contas. Só Deus sabe como você chega ao final do mês. Só Deus sabe como você entra no seu quarto, apaga as luzes, e o que passa em sua cabeça quando não tem mais ninguém olhando para você. Só Deus sabe as lutas que você passa, mas você sabe muito bem que mesmo diante de qualquer luta, Deus nunca desampara você, e sabe muito bem que Ele ama você, e com um amor incondicional. Talvez você não tenha mais um pai como eu não tenho, talvez você não tenha mais uma mãe, eu ainda tenho a minha mãe, talvez você não tenha irmãos, não tenha amigos como você já teve um dia, talvez se veja hoje tão sozinho, passando por um tempo tão difícil, mas você sabe de uma coisa: você nunca está só, porque o Senhor Jesus disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nos dias de hoje, estarmos vivos, termos uma casa para dormir, termos comida na mesa, termos saúde, termos força, é um milagre dos milagres. Estarmos hoje de pé,
cultuando, louvando, adorando a Deus, já é um milagre. Quantas pessoas não perderam a vida só nessa leva de Covid? Quantas pessoas não perdem a vida, como no Rio de Janeiro, com bala perdida, em acidente de trânsito, em acidente na rua, com tantas situações adversas que acontecem. Essa semana mesmo faleceu um colega de Fábia, faleceu trabalhador, rapaz do banco, trabalhava no banco, vigilante, cristão, 40 e poucos anos, praticava atividade física, foi à noite para a academia, passou mal, morreu. Essa semana faleceu a mãe de Alexandre e a mãe de Luan, dona Clícia, que tive o prazer de batizá-la nas águas em fevereiro. Descobriu um câncer severo, agravou, faleceu. Quantas situações nós estamos nesses dias passando e enfrentando. Isso nos remete a uma coisa: nós precisamos nos apegar mais ainda a Deus. E eu não entendo como ainda o ser humano é capaz de virar as costas para Deus. Como o ser humano, vivendo no mundo que está vivendo, ainda é capaz de dizer não para Jesus. Pessoas que provam da bondade, da graça de Deus e são capazes de se desviarem dos caminhos de Deus em busca de prazer. Amados, Jesus nos fez mais do que vencedores. E para Ele nos colocar nessa condição, não pense que foi fácil. Parece que o ser humano não dá valor àquilo que lhe chega em suas mãos gratuitamente. Não é assim? Não é assim? Não parece que o ser humano não dá valor àquilo que ele tem tanto? Parece que não sabe dar valor quando algo lhe chega gratuitamente. E as pessoas não mensuram, não conseguem medir tudo o que Cristo fez para nos colocar em uma posição de mais do que vencedores, porque sem Ele éramos miseráveis, estávamos mortos e destinados ao inferno, a uma eternidade sem Deus. Jesus, que não tem nada a ver conosco, aceita a missão de quem? Do Pai, de se despir da sua glória e vir a esta terra como homem, para amar o próprio homem, para se doar pelo próprio homem, pela humanidade, e ele pela própria humanidade é rejeitado, e pela própria humanidade ele é julgado, pela própria humanidade ele é condenado, pela própria humanidade ele é crucificado e rejeitado. E na cruz ele diz: Pai, não impute para eles os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele entrega tudo isso de graça. E agora, nós que antes estávamos debaixo da maldição, agora Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com o quê? Com todas sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós temos o privilégio de sermos abençoados por Deus. Agora temos o privilégio de termos comunhão com quem? Com Deus. E isso é a maior vitória que o ser humano tem. A sua posição de estar agora justo diante de Deus, sem mais nenhuma culpa, por causa de quem? De Jesus. Então nós precisamos reconhecer tudo o que Ele fez por nós e darmos a Ele todo o nosso coração, toda a nossa gratidão. E às vezes, quando passamos por um tempo difícil, murmuramos. Não é assim? Murmuramos. Algumas pessoas dizem: Deus me abandonou. Será que Deus não me ama? Por que você pensa assim?
porque eu estou passando por isso e parece que Deus não está vendo. Cadê Deus que não curou? Cadê Deus que não ajudou? Cadê Deus que não abriu a porta? Cadê Deus que não faz isso? Cadê Deus que não faz aquilo? Por que Deus não evitou isso? Por que Deus não evitou aquilo? Não é assim que o ser humano ainda faz? Não é assim? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus permitiu? Ainda queremos culpar a Deus por alguma coisa, quando as coisas não nos vão bem, sem entendermos que estamos vivendo em um mundo debaixo do governo, da influência maligna, e essa malignidade não nos atinge justamente por causa do amor de Deus, que nos tirou do reino das trevas, o domínio dele, e nos colocou no reino de Jesus, debaixo do governo dele. Amém? E nós somos guardados por quem? Por Deus. E a palavra diz: filhinhos, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está onde? No mundo. Agora, isso não quer dizer que, como cristãos, nós não passaremos por adversidades. Isso seria uma utopia, seria uma coisa assim: não, ninguém está lhe enganando, amado. Todos nós passamos por tempos difíceis. Jesus disse em João 16: nesse mundo tereis aflições, mas nós não viveremos aflitos. Ele disse: tenha bom ânimo. Então nós vivemos com bom ânimo, mesmo passando por aflições. Por quê? Porque ele disse: eu venci. Eu venci para quê? Para lhe garantir a mesma vitória. Não só lhe garantir a vitória, mas para lhe fazer um mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. E nós nos tornamos mais do que vencedores sem sequer termos lutado com o diabo para isso. Porque o certo seríamos vencedores se lutássemos com o diabo e o vencêssemos, não é verdade? Se eu e você lutasse com o diabo e vencêssemos o diabo, seríamos o quê? Vencedores. Mas não foi assim. Quem lutou com o diabo foi quem? Foi Jesus. Por isso que Jesus venceu o diabo e nos colocou como mais do que? Vencedor. Recebeu a bênção sem ter nem lutado. Diga: eu sou mais do que vencedor. Mas aí tem crentes que querem reduzir essa posição. E alguém fala: como é que você está? Estou lutando. Como é que você está? Na luta. Na luta? Eu estou lutando. O diabo se levantou e eu estou lutando. Irmãos, se o diabo se levantar, ele se levanta para cair. A Bíblia diz em Mateus 16 que os portões do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Os portões do inferno não prevalecem. E a Bíblia diz em Efésios que a nossa posição é sentado com Cristo, e o diabo ele colocou debaixo dos seus pés, e a igreja é o corpo de Cristo. Então significa dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés. Diga comigo: o diabo está debaixo dos meus pés. Então, quando ele começar a cirandar, você assim: fique no seu lugar em nome de Jesus. Você não vai se levantar na minha vida. Só que as pessoas, às vezes elas pensam que vão encarar o diabo assim, tete a tete. Irmãos, quem encarou ele assim foi Jesus, e já venceu. Colossenses 2, 14 e 15 diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz e publicamente os expôs ao desprezo. Jesus já triunfou sobre ele, já venceu o diabo na cruz do Calvário. Dito isto, quer dizer que o diabo então, ele já é um inimigo derrotado. Diga comigo: o diabo já é um inimigo derrotado. Mas tem gente que tem até medo de falar do diabo. Aí diz: não, pastor, não fala o diabo não, fala o dito cujo.
Não fale o nome dele não, porque não vá futucar o cão com vara curta. Não é assim que a gente aprende, né? Não vá mexer. Deixa ele quieto, né? Fazer igual o rapaz no interior, certa vez, ele precisava atravessar uma ponte, aquelas pontes do interior parece de filme, né? Que era madeira, tábua por baixo e aquelas cordas de lado. E ele então foi atravessar aquele negócio, ele com medo danado, porque disseram a ele que o diabo tinha poder, mas Deus também tinha. E ele foi atravessar aquela ponte. Quando ele começou a andar na ponte, a ponte começou a tremer. A ponte começou a se balançar, e ele segurou na ponte e falou: meu Deus, me ajude. Aí quando ele falou isso, a ponte apertou mais ainda, começou a tremer mais ainda. Aí ele disse: eita, é o diabo. Aí ele falou: se eu falar de Deus, o diabo também se levanta. Aí ele diz: Deus, o Senhor é bom. Aí foi para o outro lado e falou: mas o diabo não é ruim não, o diabo não é ruim não, viu? O diabo não é ruim não, para tentar agradar os dois. E ele ia: Deus é bom, mas o diabo, você não é ruim não, viu, diabo? Você também tem suas vantagens, você também tem suas vantagens. E ele ia tentando agradar os dois, com medo de dizer que Deus é bom e o diabo derrubar, ou dizer que o diabo era bom e Deus então derrubar. Irmãos, ou você tem fé ou você não tem. Ou você anda com Deus ou anda sem Deus. E se você anda com Deus, você não tem que ter medo do diabo. Amém? Agora, a palavra diz que nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Por isso que Efésios capítulo 6 diz que é para ficarmos atentos contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Então, quando o diabo ele não pode nos derrotar diretamente, ele tenta colocar o quê? Ciladas, para ver se você cai. Aconteceu isso com os hebreus. Quando eles tinham saído do Egito, saiu aquela multidão abençoada por Deus. O rei de Moabe, chamado Balaque, chamou o profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas. O profeta Balaão subiu no monte, olhou para os israelitas lá embaixo e foi amaldiçoar os hebreus, os israelitas. Lá estava Moisés, Arão, toda aquela galera. E quando o profeta foi pedir a Deus inspiração para amaldiçoar, Deus disse bem assim para ele: você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Contra Jacó não vale encantamento. Eles são abençoados por mim e abençoados continuarão. E aí ele voltou para o rei e disse: Balaque, eu não posso amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. E ele: você fez o que? Então ele disse: eu abençoei. Não faça isso, eu vou dar mais sacrifício, eu vou lhe dar mais oferta, suba em um monte mais alto. E o profeta subiu no monte mais alto, foi lá pela segunda vez, tentou amaldiçoar, e Deus disse a mesma coisa: você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei, abençoe esse povo. E o profeta começou até a profetizar sobre os israelitas, sobre o futuro. Volta para o rei Balaque e diz: que você fez? Ele disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. E pela terceira vez ele sobe ao monte, outro monte mais alto, vai amaldiçoar de novo, e Deus fala a mesma coisa, porque Deus não muda. Diga: Deus não muda. Diga: Deus não muda. Amém. E pela terceira vez ele tentou amaldiçoar e Deus abençoou. Eu pergunto: você tem medo de macumba? Você tem superstição com gato preto, com escada? Você tem medo de passar numa encruzilhada? E se você passar numa encruzilhada e encontrar uma macumba, o que você vai fazer? Vai se benzer? Ai, que esquerda! Vai fazer isso? Não. O que é que você faz? Eu repreendo e desfaço em nome de Jesus. Amém? Nós não temos que ter medo. Então, o profeta Balaão tentou amaldiçoar e não conseguiu.
E o rei disse: e agora, o que é que podemos fazer? Ele disse bem assim: só há um jeito. Nós não podemos amaldiçoá-los, mas nós podemos fazer com que eles entrem em maldição. Vamos então enviar umas mulheres moabitas próximo ao acampamento israelita, porque eles não podem se casar com mulheres estrangeiras. E se eles se relacionarem com essas mulheres, estarão desobedecendo a Deus, entrando em pecado e atraindo sobre si o quê? A maldição. E assim o rei fez, mandou lá as mulheres próximo do acampamento, as malhadas, as fitness da época, tudo desfilando lá. Os israelitas olharam e disseram: olha, elas são mais bonitas do que as nossas hebreias, porque as nossas são muito conservadoras, as nossas usam roupas mais compostas e essas usam mais assim. Foram atraídos, se envolveram e uma maldição entrou no acampamento israelita. Observe, o diabo não conseguiu destruí-los diretamente, mas conseguiu afetá-los por causa de uma armadilha, de uma cilada. E Paulo escreve em Efésios 6, dizendo: cuidado com as astutas ciladas do maligno, porque nenhuma maldição tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós somos mais do que vencedores. Se você passar em frente a uma casa que vende produtos de macumba, e você falar bem assim: eu senti um calafrio, ai, tem coisa errada, porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, quando passa diante de um lugar desse, quem está lá dentro é que tem que sentir algo, e fala: eita, que passou um negócio de fogo por aqui, foi, eita, que eu senti um negócio. É assim. O evangelista Smith Wigglesworth, quando ele caminhava nos lugares, quando ia evangelizar, ele chegava embaixo de um prédio de construção civil, e os empregados desciam chorando para se entregar para Jesus, por causa da presença de Deus na vida dele. D.L. Moody, Charles Finney e tantos outros homens de Deus que carregavam a presença de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Agora, o diabo ainda tenta nos destruir, colocando o quê? Laços. Às vezes o laço é uma ofensa, para destruir você com uma ofensa, de você de repente ser ofendido com alguma coisa. E Hebreus capítulo 12 fala sobre a raiz de amargura, versículo 14, de pessoas que se deixam ser dominadas por raízes de amargura. E a raiz de amargura, ela vai brotando silenciosamente, criando raízes com o propósito de destruir a pessoa. E a pessoa fala: mas eu sou um cristão, eu não estou andando bem, eu não estou andando em saúde. Não quer dizer com isso de que quem está doente tem problema de mágoa, não. Mas muitos problemas emocionais e de saúde estão associados à questão de mágoa. E a mágoa em si acaba sendo uma cilada, e muitos cristãos acabam caindo nisso, acabam caindo na cilada. Uma outra cilada é a rebeldia. A palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Por que o pecado de feitiçaria? Quando os feiticeiros estão tocando os tambores, eles estão invocando quem? Os demônios. Então o pecado de feitiçaria é isso. Quando a pessoa está andando em rebeldia, ela está atraindo o quê? Os demônios para a sua vida. E a pessoa então fala: mas eu sou mais do que vencedor, mas eu não estou andando em vitória. Por quê? Não está andando em vitória? É a palavra que não está prevalecendo na sua vida? Ou porque de repente você está caminhando em alguma desobediência? Como por exemplo, a questão do dízimo, dos 10%. A palavra diz para você não tocar nos 10%, porque pertence a quem? Ao Senhor.
é a parte que pertence a Ele, e a pessoa fala, não, mas Deus sabe que não vai dar, esse mês não vai dar, não tem jeito, não vai dar, eu estou apertado, pronto, aí acaba andando em desobediência, atraindo sobre si o que? Maldição. A palavra diz em Provérbios, que assim como a andorinha no seu vaquear, a maldição não pousa sem causa. Ou seja, uma maldição na vida de um cristão só acontece se houver uma causa. Embora Cristo já tenha pago o preço suficiente para a pessoa andar como mais do que vencedor. Não, pastor, mas isso aí, o senhor está pregando, era na velha aliança. Bom, vamos lá. O que é que fizeram Ananias e Safira? Ananias e Safira, o que é que os dois fizeram? Em Atos capítulo 5, venderam propriedade e retiveram parte do dinheiro. Foram entregar no templo, entregar tudo? Não, entregar quase tudo. E quando Pedro, que não era um profeta, perguntou, ele fez o quê? Mentiu. E na mesma hora foi o quê? Fulminado e morreu. Julgado na mesma hora. Isso foi uma bênção ou uma maldição? Se você disser que é uma bênção, eu vou invocar para você. Não foi uma bênção, foi uma maldição. Que maldição? Uma morte prematura. Então, mesmo na nova aliança, pessoas morrem prematuramente. Se você lê a carta de Coríntios, quando ele fala sobre a ceia, ele diz bem assim: por isso muitos já morreram, por isso há entre vocês muitos enfermos, porque comem e bebem sem discernir o corpo do Senhor, comem e bebem para si o que? Julgamento. Então, somos mais do que vencedores, é uma verdade absoluta em potencial. Amém? Diga comigo, ser mais do que vencedor é uma verdade absoluta em potencial. Em potencial por quê? Porque depende da condição da sua fé e da sua obediência. Se você andar em desobediência, não tem como você ser andar mais do que vencedor. O que é que está escrito em Apocalipse, nas 7 cartas, nos capítulos 2 e 3, às 7 igrejas? Como termina a recomendação final para as igrejas? Diz bem assim: ao vencedor. Não é assim? Todas terminam assim: ao vencedor, ao vencedor. Por que ao vencedor? Porque potencialmente é isso que nós somos, mas existem situações na vida que Cristo já venceu e outras nós temos que vencer. Quem é que vai vencer a carne? É você ou é Deus? Nós. Quem vai dizer não para a carne? Nós. E se dissermos sim à carne e não ao Espírito, vamos andar como mais do que vencedores? De forma nenhuma. Então, amados, não tema absolutamente nada. Se você andar com Deus, se você andar na palavra de Deus, nada vai destruir você. Se você obedecer a palavra do Senhor, se você honrar o Senhor, se você seguir as instruções do Espírito Santo, nada vai atingir você, por maior que seja o problema. Pensando nisso, o apóstolo Paulo conclui esse capítulo, como eu vou concluir essa ministração, com esses 2 versículos finais. Ele diz bem assim, sobre o futuro amanhã. No versículo 37 e 38 ele diz, 38 e 39, e eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem o que amados, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação
jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor esse que nos fez mais do que vencedores. Você pode ter essa certeza em seu coração. Eu sou mais do que vencedor. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Por causa do seu amor por mim, eu sou mais do que vencedor. Não importa como você está vivendo hoje, nem quanto às incertezas do amanhã, mantenha a sua fé arraigada no poder da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.